Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Vamos ouvir a palavra. João capítulo 20 e o versículo de número 22. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo na vida do cristão. E o que ele realiza na vida daquele que é de Cristo, e a obra que ele realiza. O Senhor Jesus, ele vai presentear os discípulos com o Espírito Santo. Ele vai declarar: é necessário que eu vá, porque se eu for, vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, que estará com vocês para realizar a obra. Vocês vão receber a promessa do alto. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 22, nós lemos assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Devemos receber o Espírito. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através da Tua palavra, fala com cada vida que está aqui, fala a cada coração, que o Senhor, meu Deus, venha derramar essa promessa sobre cada um, que essa pessoa venha viver o novo nascimento, que é através da água e do Espírito, e assim venha se tornar nova criatura em Cristo Jesus, e venha participar das promessas do Espírito em sua vida. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. E pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Diga obrigado, Jesus. Amém. O Senhor Jesus aqui, ele está em um último momento com os discípulos. E ele vai fazer algo interessante. Ele vai aparecer para os discípulos. Aqui, os discípulos estão escondidos, porque Jesus tinha sido crucificado, e eles estavam com medo, e eles estavam ali dentro de uma grande casa, e eles não sabiam ao certo acerca do Senhor Jesus, e ele vai ressuscitar e vai aparecer para os discípulos. E quando Jesus aparece para os discípulos ressuscitado, aqui ele está ressuscitado, ele vai assoprar sobre os discípulos. Ele vai assoprar sobre eles e vai dizer: recebei o Espírito Santo. Aqui é aquele momento em que Tomé, ele vai dizer: eu só acredito se eu colocar as mãos nas feridas para saber realmente se é Jesus. Foi nesse momento aqui. E agora Jesus, ele vai assoprar sobre eles, vai assoprar sobre os discípulos. O interessante é que quando o homem foi criado, lá no jardim do Éden, Deus, ele fez a mesma coisa. Ele soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. E isso é muito interessante e muito importante. Abra, por favor, lá em Gênesis, lá no começo da Bíblia.
no capítulo de número 2 e no versículo de número 7. E aqui é a criação do homem, do primeiro ser humano. E Deus vai fazer a mesma coisa. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Aonde diz assim: aqui é na criação do homem, porque cremos que quem criou o homem foi Deus. Cremos que é assim que surge a vida, é através de Deus. Ele é aquele que projetou toda a vida na terra. Então, Deus está aqui criando o homem. Já criou a terra, já criou o céu, já criou os mares, já criou as estrelas, já criou o sol, já criou a lua, já criou todo o ambiente. E agora já criou os animais, e agora vai vir a última etapa da criação, o ser humano. Porque tudo que Deus fez antes foi uma preparação para a vinda do ser humano. A terra está pronta para receber o ser humano. Ele não podia ter criado o ser humano antes, porque senão, como é que o ser humano iria respirar? Se não tivesse o ar, se não tivesse a água, se não tivesse a terra. Então Deus cria tudo e finalmente vem o ser humano. E aqui no versículo de número 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E até a ciência fala isso. Nosso corpo é feito daquilo que é molécula, que é a mesma que existe na terra. A gente, de fato, vem da terra. Isso é tão verdadeiro que o nosso alimento vem da terra. A gente come uma fruta, um legume, veio da onde? Da terra. Na verdade, a gente está comendo terra, porque é feito com a mesma molécula. Só que para não ficar com aquele gosto de terra, então Deus ele faz um fruto, ele faz um alimento com um sabor mais agradável. Mas todos nós somos feitos do pó da terra. Quando o homem morre, vai para onde? E vira o quê? Terra. Não é? E é assim, é isso que acontece. Então Deus cria essa parte orgânica, essa parte, o corpo do homem veio da terra. E agora aquele homem está pronto, mas tem vida ali? Não. Então Deus vai soprar em suas narinas o fôlego de vida. Então a gente vive por causa desse fôlego de vida que é dado por Deus. Não somos apenas animais terrestres que têm uma consciência, não. Temos dentro de si o fôlego de vida que veio do próprio Deus. Somos criados pela mão de Deus. Que coisa linda, não é? Que coisa maravilhosa. Você não é criação do acaso. Você veio das mãos do próprio Deus. Você é o centro da criação de Deus. Deus fez tudo pensando em você. Saiu uma pesquisa agora, muito interessante, que fala que o nosso DNA, eles conseguem enxergar ali, os cientistas, o nosso código genético, agora eles conseguem ver ali a assinatura do Criador, que o nome de Deus está no nosso código genético. E os cientistas olham para isso espantados, e eles olham para esse estudo, para essa investigação científica, e vê que está tudo em total concordância com a palavra de Deus. Somos feitos do pó da terra, e na nossa vida tem as marcas do nosso Criador. Quando uma pessoa morre, o que acontece? Aquele fôlego de vida vai embora. E fica somente essa roupa de carne. Quando alguém é sepultado, e fica aqueles familiares ao redor daquele corpo, na verdade, aquela pessoa não está mais ali.
e está apenas o corpo, porque a alma já foi levada à presença de Deus. Então, aqui nós lemos: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Sem esse fôlego de vida, sem essa energia de Deus, sem essa centelha de vida, então não existe nada, existe apenas um corpo. Mas quando o divino vem e toca nesse corpo, entra nele o fôlego de vida, entra pelas narinas, então o homem foi feito alma vivente. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Sem esse fôlego de vida, o homem é apenas uma matéria orgânica inanimada. Mas quando Deus ele vem, então o homem passa a ser alma vivente. A vida é um dom de Deus. O profeta Ezequiel vai falar muito bem acerca da importância do Espírito e da intervenção de Deus para a vida do homem, quando fala acerca do vale dos ossos secos. Nessa visão, ele vai falar o que é o homem com o Espírito de Deus e sem o Espírito de Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Aonde o profeta Ezequiel vai ter essa visão. Uma visão poderosa. Ezequiel 37, versículo de número 1. Aonde diz assim: o título dessa palavra é A Visão de um Vale de Ossos Secos. Aonde diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Versículo 1. Ele teve uma maravilhosa visão. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então, sem a presença de Deus, o que existe? Morte, ossos secos e nada mais que isso. Não anda, não fala, não vive, tudo parado, tudo estático. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Versículo 4. E naquela visão, então, ele vai olhar para aquele vale. Deus vai perguntar para ele: esses ossos podem viver? Ele vai responder: tu sabes, Senhor. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o que, minha gente? O Espírito, e vivereis. Quando a pessoa não tem um Espírito que vem de Deus, ela é como esse vale de ossos secos. Deus deu a alma vivente, a pessoa tem consciência, mas ela está morta espiritualmente. Ela vive a sua vida nessa terra, mas é uma vida que não está em conexão, que não está ligado com as coisas espirituais. Ela vai viver essa vida e ela vai morrer e acabou. Mas quando a pessoa busca a presença de Deus, então a morte vai embora e a pessoa passa a viver novidade de vida. Quando o Senhor Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito,
ele estava fazendo mais uma vez a obra da vida. O homem estava morto em seus pecados. Não foi isso que aconteceu? Adão foi criado, depois do que aconteceu? Adão caiu no pecado, morreu espiritualmente. E agora o Senhor Jesus está fazendo essa obra de novo, está restaurando a ligação que há entre o homem e Deus, através do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo em sua vida, então você vive a vida com Deus. Você não é mais um vale de ossos secos, mas você tem a vida que Deus tem para você, e essa vida é uma vida de plena comunhão com Deus. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: recebei o Espírito Santo. Versículo aqui de número, continuando aqui a nossa leitura, versículo de número 5, versículo 6. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós. Como estava esse vale aqui? Morto. Osso se mexe, faz a obra, anda para algum lugar, fala, faz alguma obra. Esse vale é o vale da morte. Mas quando o Espírito Santo vem, então começa a transformação. Versículo 6. Porei nervos sobre vós, fareis crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quando a pessoa não anda com Deus, ela está morta. Mas quando ela começa a buscar a presença de Deus, então Deus faz a carne, como que a carne surgir naquela vida, os nervos, a pessoa não está mais ali morta, ela se levanta e ela ouve a voz de Deus. E ela passa a andar nesse mundo fazendo a vontade de Deus. Ela não está mais morta para Deus, ela está viva para Deus. Lembra o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos? Ele falou assim, que é necessário o homem nascer de novo, da água e do Espírito. E o Senhor Jesus também vai dizer que quando a pessoa, ela nasce, ela é uma criatura, mas quando ela recebe ao Senhor Jesus, ela passa a se tornar filho de Deus. A sua vida antes do Espírito Santo é um vale de ossos secos, mas depois que você nasce de novo e anda com o Senhor Jesus, agora você é nova criatura. Você estava morto, mas agora você está vivo, porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. Em Atos capítulo 2, é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. Eles estavam mortos, com medo, entristecidos, abatidos. O que é uma pessoa morta para Deus? É uma pessoa que não tem fé, é uma pessoa que está ali, parada. Espiritualmente a pessoa já está morta. Mas, de repente, veio o Espírito Santo. Jesus falou, recebei o Espírito Santo. E eles vão receber. Atos capítulo de número 2. E a gente vai ver o que é que vai acontecer depois que eles recebem o Espírito Santo. Antes, covardes, cheios de medo, entristecidos, abatidos, paralisados. Aí recebem o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 1. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, um vale de ossos secos. Estavam parados lá como mortos. E o que é que vai acontecer? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Foi o mesmo vento que o profeta Ezequiel ouviu. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. Esse vento é o Espírito de Deus que traz a vida. É o Espírito que vem e traz a vida para aquele que está morto. Foi a visão espiritual que Ezequiel teve. Esse mundo era um vale de ossos secos, mas o Espírito Santo vem e traz a vida. E passamos a viver novidade de vida com Deus. E a nossa vida tem propósito, tem sabor, e nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Porque a coisa mais importante para o ser humano é ter um propósito. Tem pessoas que não conhecem a Deus e a vida dela é totalmente vazia e sem forma, igual ao mundo. Sem forma, vazio, sem vida, sem sabor, ela vive por viver. O coração bate. Ela está viva, mas já perdeu a vida. Enquanto nós que temos Cristo, podemos até perder a vida por Cristo, se for o caso, mas a nossa vida eterna está garantida, porque quem nos guia é o Espírito. Há uma diferença enorme entre estar apenas vivo e viver na presença de Deus. Quando a gente vive na presença de Deus, a gente tem um propósito maior, fazer a vontade de Deus, viver a eternidade. Não temos mais medo da morte. A morte pode vir agora. A pessoa parte tranquilo, porque quando ela vai para a presença de Deus, ela vai acompanhada dos anjos. Deus contempla até na hora da morte. Fica todo mundo chorando ao redor daquele corpo, mas a alma já está guardada em Deus. Não há nenhuma preocupação com o dia de amanhã, porque quem anda com Deus confia no Espírito, é guiado pelo Espírito, tem a sabedoria de Deus, tem a mente de Deus, tem a palavra certa na hora certa, não tem uma vida de medo, dá testemunho de Cristo, é luz do mundo e sal da terra, tem um fruto do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade, fé, amor, tem os dons do Espírito, sabe que na hora que clamar a Deus, vai haver a resposta. Tem um revestimento do poder, Deus guarda o coração e guarda a mente. Tem as armaduras do Espírito, pode guerrear contra o inimigo, é uma vida completamente diferente. Antes, o inimigo vinha e te dominava e te pisava. Agora, através do Espírito Santo, é você que pisa o inimigo. É você que domina a situação. Então, antes você estava morto. Morto espiritualmente. Derrotado, fragilizado, com medo de tudo, com medo da morte. O que é que os discípulos tinham? Medo de morrer. Quando estamos em Cristo Jesus, o nosso medo é desagradar a Deus. Jesus vai dizer que se você que anda com Ele, você não deve temer aquele que pode tirar a sua vida. Antes deve temer aquele que tira a sua vida e pode jogar no inferno. Nós temos o temor apenas de Deus. Só Deus está acima da nossa cabeça. Nossa preocupação é Deus. E todo o mais a gente coloca nas mãos dele e ele resolve. Quem vive no Espírito é desse jeito. É completamente diferente. Não vive preocupado com dinheiro, não vive preocupado com o dia de amanhã, vive preocupado somente em agradar a Deus. E sabe que essa vida aqui é só uma passagem. Agora quem não tem Deus, é vale de ossos secos mesmo. Fica doente, se preocupa com a doença, tem medo de morrer. É só vale de ossos secos. Só uma vida sem orientação de nada. Não acredita que vem de Deus, não acredita em Deus, fica na mão do diabo. É uma vida infeliz. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vive uma vida vitoriosa. E aqui os discípulos estão recebendo o Espírito Santo. Atos capítulo 2 e o versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles foram cheios do Espírito Santo, foram cheios e depois começaram a falar em outras línguas, outros idiomas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E eles começaram ali a falar em outros idiomas, e as pessoas que estavam ali em Jerusalém ouviram aquele barulho e ficaram ao redor daquele local. E eles começaram a falar as maravilhas de Deus. Versículo de número 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer, as pessoas começaram a ouvir o Evangelho, cada um no seu próprio idioma, porque esse é o propósito do Espírito Santo, é usar a minha vida e a sua vida para dar testemunho de Jesus e para levar a salvação para outras pessoas. Então eles começaram a ouvir em outras línguas. Versículo de número 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Os discípulos, dava tempo eles fazerem um curso para aprender outros idiomas? Dava tempo? Por exemplo, qual é o idioma que se fala mais no mundo hoje? É o inglês, não é? Aí, vamos imaginar que aqui tinha um monte de gente da América, tinha um japonês, tinha um chinês que fala mandarim, tinha um pessoal alemão, um pessoal da Itália, um pessoal da Espanha. Então, eles estavam ali, e quem era chinês ouvia o mandarim. Quem era inglês ouvia o perfeito inglês britânico, falando das coisas de Deus. Quem era alemão ouvia em alemão. Quem é que fez essa obra? O Espírito Santo. Quem é que capacita você para toda a boa obra de Deus? Então, o Espírito Santo é quem te capacita com habilidades para dar testemunho de Cristo. Ainda que seja algo difícil, o Espírito Santo te capacita. Porque é Ele que vem e te escolhe e te prepara para dar testemunho de Cristo. Você deve se preocupar com o que você vai falar? Se você tem o Espírito Santo, você vai falar a palavra certa para alcançar os corações. Esse é o propósito. Versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um em nossa própria língua, em que somos nascidos? Versículo de número 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isto dizer? É o Espírito de Deus levando a palavra de Deus para a salvação das pessoas. E é esse mesmo Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando você abre a sua boca e fala de Jesus, esse mesmo Espírito Santo vai usar você para falar ao coração de cada ouvinte. Amém? Para falar até o segredo do coração daquela pessoa. Quem aqui já ouviu uma mensagem e diz assim: pastor, essa palavra falou comigo? Quem já ouviu isso? É o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai usar você também para alcançar outras vidas. Não somos mais um vale de ossos secos. Agora somos o exército de Deus que está de pé na terra para levar a palavra de Deus para a humanidade. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. E aplaude mais a esse Deus maravilhoso.